De Jesus, se você recebe, você pode celebrar o Senhor. Oh! Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Pode sentar-se, obrigado. Você escolheu a melhor parte, não lhe será tirado. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, esses dias o Senhor tem nos dado uma sequência de palavras para nós entendermos, desvendarmos um pouco o mundo espiritual. Entendemos um pouco sobre o movimento do mundo espiritual. Semana passada nós falamos sobre a verdadeira batalha espiritual, que não consiste, como a maioria das pessoas imaginam, apenas uma luta entre anjos, demônios, regiões celestiais. Isso existe, existe, mas a maior batalha espiritual não começa lá, começa aqui na terra. Desde o Éden, quando Satanás ele lutou para trocar a essência que tinha dentro de Eva, e a maior batalha espiritual que nós vivemos até hoje é justamente essa. É uma luta para a mudança de essência. Deus quer colocar a sua essência dentro de nós, o inimigo quer colocar, e fica nessa luta. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é o espírito militando contra a carne, né? Uma luta de essências. E nós precisamos ter a essência de Cristo para vencermos. Hoje o tema da palavra, querido, ainda dentro desse mesmo entendimento, desse conhecimento, eu quero falar um pouco sobre a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer. Para nós entendermos um pouco melhor sobre este tema, eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus, que nos traz o entendimento sobre esta figura, e para nós desvendarmos dentro do contexto, no que consiste essa síndrome, né? Quando nós falamos sobre síndrome, nós precisamos entender que uma síndrome, ela mostra sinais, né, de algo que está por acontecer. São sinais, uma síndrome é um conjunto de sinais, sintomas, características associadas a uma situação de risco. Uma síndrome pode ser tanto na área da ciência biológica, dentro da saúde, como vários fatores vão se reunindo e trazem características que provocam uma doença em uma pessoa, como também pode ser apenas sinais, características que elas, quando se associam e elas começam a ser implantadas, elas fatalmente, elas mostram uma situação de risco que pode causar um dano ou insegurança. Diante disso, eu quero falar com você sobre esse tema. Vamos ler Isaías, capítulo 14, livro do profeta Isaías, capítulo 14, os versículos 12 a 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 5. E esse texto vai nos dar a base para entendermos o tema desta palavra. Diz assim o texto sagrado: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amém? Antes de entrarmos no texto, eu preciso fazer uma introdução para você entender alguns detalhes. Toda verdade é paralela. Isso quer dizer o quê, pastor? Que existem dois mundos. Um mundo espiritual e existe um mundo natural. Então toda verdade ela é paralela, ela acontece nos dois mundos. Quando alguma coisa nós vivemos aconteceu aqui na terra, querido, pode ter certeza que já aconteceu no mundo espiritual. Por isso que as verdades são paralelas. Diante desse contexto, Deus, como Ele domina todo o universo,
No mundo espiritual, ele fala através de Cristo, e a palavra que é falada no mundo espiritual é a palavra rema. Rema, R-H-E-M-A. É a palavra revelada, é a palavra que Deus revela a nós. Por isso nós podemos entender um pouco o mundo espiritual. Por quê? Porque Deus, quando Ele se revela, quando Ele se comunica através da palavra rema, Ele nos traz revelação, conhecimento. E a maior fonte é a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. É uma palavra rema, uma palavra revelada, que nos conta muito sobre o mundo espiritual. Mas para que o ser humano entendesse isso, Jesus veio na Terra e Ele se revela como Logos. Então a palavra Logos, Ele vem aqui na Terra traduzindo, vamos dizer assim, o mundo espiritual para o mundo material, para nós entendermos que as coisas acontecem paralelas. Então tudo que acontece na sua vida, houve um problema, houve um incidente, houve tal, querido, saiba que tem dois acontecimentos, no mundo espiritual e no mundo material. Qual é o nosso grande problema? Nós queremos brigar, fazer acontecer, chutar o balde, resolver a questão no mundo natural. Mas a Bíblia mostra que se nós resolvermos primeiro no mundo espiritual, consequentemente o mundo natural se ajeita. Por que esse mundo está no maligno e a gente olha muitas vezes assim, não tem mais jeito, não tem solução? É porque nós queremos resolver de baixo para cima. Mas a Bíblia nos ensina que Deus criou de cima para baixo, então as coisas se resolvem de cima para baixo. Primeiro se resolve no mundo espiritual, para depois se resolver no mundo material. Por isso nós precisamos conhecer um pouco do mundo espiritual, dessa linguagem rema de Deus, porque quando nós falamos nessa linguagem, oramos nessa linguagem, intercedemos nessa linguagem, fatalmente as coisas aqui embaixo vão se arrumar. E isso vai nos, muitas vezes, até nos desgastar menos. Então Deus fala no mundo espiritual pelo rema, pela sua revelação, no mundo natural pelo Logos, pela palavra que Ele nos deixou escrita, e Deus fica no meio, tanto dominando o mundo como o outro, falando no mundo, falando no outro. Por isso é que hoje em dia nós temos a oportunidade de recebermos uma palavra revelada, uma profecia. Por quê? Porque os dois mundos estão trabalhando simetricamente, e Deus que está operando lá, fala conosco na terra. Fala pela sua palavra, fala por uma palavra revelada, fala por uma profecia. E para nós entendermos isso, nós, dia a dia, nós conversamos aqui na nossa linguagem do mundo material. Nós falamos todo dia sobre casa, trabalho, nossas funções e tudo mais. E a nossa linguagem é aqui. Quando nós começamos a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, nós começamos a falar da linguagem da terra e também falamos da linguagem do céu. Sim? Você começa a dizer que tem fé em Deus, que você teve uma revelação de Deus, que Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma orientação, Deus te deu uma visão. Você começa a falar dos dois mundos. E agora você vai entender um fenômeno que acontece na Bíblia, que talvez até hoje te trouxe muitos problemas e interrogações. Alguém já teve aqui aquela experiência de estar lendo um texto na Bíblia e no mesmo texto, no mesmo capítulo, parece que o assunto mudou assim radicalmente? Você começa a falar, a ler um texto e aí depois parece que mudou totalmente o assunto. Por que isso acontece? Eu vou já te dar exemplos na Bíblia para ficar mais fácil. É porque Deus, quando está falando na sua palavra, narrando, Ele uma hora pode estar falando, começando a falar do mundo natural e já passa a falar do espiritual. Ou Ele está falando do espiritual e começa a falar do natural. E parece que a coisa enrola e a gente olha assim, mas não entendi nada. Por quê? Porque Deus fala as duas linguagens ao mesmo tempo. Isso é difícil de compreender? Isso é um processo, querido. Você não pode entrar em parafuso e dizer assim, mas isso é muito difícil, eu nunca vou entender. Você, quando nasceu careca, banguela, não sabia andar, não é isso? Não sabia se alimentar só, e a única coisa que você fazia na vida era chorar. Mas você cresceu. Se continua chorando muito hoje, alguma coisa está errada. Você aprendeu a se alimentar só, você aprendeu a andar. Na nossa caminhada com Deus é a mesma coisa, nós vamos aos poucos conhecendo ao Senhor, o que a gente não pode é parar, é conhecendo. E aí nós vamos entender. Quando o texto parece que ele sai completamente do eixo e está falando do mundo espiritual ou falando do mundo natural e vice-versa. Vou lhe dar um exemplo, Ezequiel capítulo 28. Começa a profecia dizendo contra o rei da cidade de Tiro.
dizendo, olha, o rei de Tiro, você fez isso, Deus vai punir assim, 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 assim. 10 versículos. No 11º começa a falar de Satanás. Começa a mostrar o caminho que Satanás tomou para se rebelar contra Deus. Então, estava falando do mundo material e já emenda falando do mundo espiritual. E aí quem lê o texto, muitas horas fica assim, mas eu não entendi. Esse capítulo 14 é a mesma coisa. O capítulo começa falando sobre o rei da Babilônia, e ele agora compara, dizendo assim, assim como o rei da Babilônia se comportava, também esse anjo de luz que caiu, que hoje nós chamamos de Satanás, ele também se comportava parecido. E por isso ele teve uma queda tão grande, assim como a Babilônia caiu também. Então, quando você estiver lendo um texto da Bíblia a partir de hoje, que você começa a ler e parece que o texto mudou totalmente ali, entenda dessa forma. Deus está falando do mundo natural e espiritual ao mesmo tempo, está misturando os dois mundos. Isso não é para mim entrar em parafuso, é apenas para eu parar e pensar, aquilo que eu ainda não entendi, eu vou buscar conhecimento, para me poder entender o mundo espiritual e o mundo natural. Quando nós falamos sobre o mundo espiritual, preste bem atenção, não pode ser para nós algo extremamente difícil e longe. Porque eu e você, quando fomos criados, nós fomos criados com a essência dos dois mundos. Lembra como Deus criou o homem? Ele pegou o pó da terra, certo? Sim ou não? E o pó estava úmido. Outro dia eu te provo isso na Bíblia. Por isso foi mais fácil moldar. E ele pega aquele pó da terra úmido, molda o homem. Agora, para o homem ter fôlego de vida, o que ele fez? Soprou. Quando ele soprou aquele ar de dentro dele, Deus colocou dentro de nós o mundo espiritual. Nosso fôlego de vida veio do mundo espiritual. Por isso é que conhecer a Deus, os mistérios de Deus, conhecer o mundo espiritual, não é algo difícil nem assombroso para nós, tem que ser algo natural, meu irmão. Porque mesmo você estando na terra, dentro de você tem uma partícula do mundo espiritual. É por isso que quando a palavra de Deus fala com você, você acredita, tem fé. Porque a palavra veio de lá, já tem um pedaço de lá dentro de você, fica mais fácil de você acreditar. Então, ele trabalha nesses dois níveis. E a gente precisa entender que as coisas, quando acontecem na terra, não foi por acaso. Elas já aconteceram no mundo espiritual primeiro. E depois é que acontece na terra. Diante dessa explicação, vamos voltar ao capítulo 14 de Isaías. O capítulo 14, ele começa com uma linguagem chamando Lúcifer de filho da alva, chamando os anjos de filho da alva, filho de Deus. E não é só nesse texto, em vários lugares na Bíblia os anjos são chamados dessa forma. Um outro texto que eu posso citar para você é Jó 38, 7. Lá os anjos também são chamados de filhos da alva, em Jó 38, 7. Em Apocalipse 12, 4, os anjos são chamados como estrelas da alva, que foram seduzidas e se rebelaram contra Deus, e um terço delas foram expulsos. Nesse texto, Satanás é chamado de dragão. Então tem algumas figuras de linguagem que nós precisamos ir entendendo aos poucos. Para isso, nós vamos conhecer um pouquinho hoje sobre esse inimigo que temos, que nós chamamos de Satanás, chamamos de diabo, né? E que muitas vezes nós não conhecemos e precisamos conhecer. E não precisa ter medo em conhecê-lo não, tá? Porque a Bíblia diz que ele já está vencido pelo poder da palavra de Deus que existe em você. Amém? Então, para começar, nós conhecemos como um anjo chamado Lúcifer. Na verdade, Lúcifer, que é este nome que é dado, ele foi introduzido na Bíblia pelos tradutores na época da Idade Média. Porque em hebraico não é esse o nome dado a Satanás. Ok? Foi colocado o nome Lúcifer na Idade Média, quando ali faziam algumas traduções da Bíblia, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Porque literalmente o nome Lúcifer é o nome de um planeta, Vênus. É o mesmo nome do planeta Vênus. Mas, como ninguém naquela época dominava sobre astronomia e tudo mais, então vamos pegar o nome do planeta, botar aqui.
Por que eles fizeram isso? Porque era muito comum naquela época colocar nome dos deuses no nome dos planetas e vice-versa. Se você entender um pouquinho de filosofia, você vai saber que os deuses da antiguidade se chamavam Júpiter, não era isso? Né? Chamava Plutão, e assim vai, Platão era um filósofo, Plutão, e assim o Netuno, e por isso que chamava de Lúcifer, que era o nome também de um planeta Vênus. E qual o verdadeiro nome na Bíblia deste anjo que caiu? O nome real dele na Bíblia é Eiel Belzazer. Esse nome está aí. Eiel Belzazer. Esse é o nome correto. Então muitas vezes a gente quer lutar contra o inimigo, não sabe nem o nome dele. Então tem que saber. Mas isso vai fazer diferença na minha fé? Não, querida, é para você saber. Tem algum problema de eu continuar chamando de Lúcio? Nenhum problema. Eu só estou trazendo conhecimento para a gente aprofundar. Porque esse nome, Eiel Belzazer, significa literalmente aquele que traz a luz consigo. Enquanto que o nome Lúcifer significa apenas brilhante, aquele que brilha. Por isso que eles olhavam daquela época, o máximo que eles conseguiam ver o planeta mais próximo, Vênus, brilhava um pouco, então por isso que eles fizeram a comparação. Mas o nome correto quer dizer isso, aquele que traz a luz consigo. Vamos entender um pouquinho da criação dos anjos. Eu e você, seres humanos, quando nós nascemos vazio de personalidade. Por isso é que nós vamos sendo educados para criar dentro de nós uma personalidade. Ok? E a gente sabe que o meio influencia na personalidade, o tipo de criação influencia na personalidade, porque eu e você, ser humano, nascemos vazio de personalidade. Os anjos, quando foram criados no céu, eles já foram criados com uma personalidade. Ou seja, cada anjo foi criado com um propósito, com um objetivo para fazer aquilo. Eu e você, como nós podemos aprender e moldar a nossa personalidade, é que nós podemos aprender a fazer muita coisa. Ter mais de uma profissão, mais de um conhecimento. Absorver conhecimento, somar conhecimento. Por quê? Porque enquanto estivermos nessa terra, nós estamos formando a nossa personalidade. Os anjos, ao contrário, já foram criados com a personalidade formadas. Vou lhe dar exemplos. Deus criou um anjo especificamente para cuidar, vamos dizer, dos ventos. Ele só sabe fazer isso na vida. Se botar para fazer outra coisa, ele não sabe. Porque o anjo faz uma coisa de cada vez. Por que ele faz uma coisa de cada vez? Porque ele tem uma personalidade definida. Definida. Só uma. Então, muitas vezes, por que Deus precisava mandar 2 anjos no mesmo lugar? Porque tinha 2 missões para fazer. Um só não sabia fazer as 2 missões. Vou lhe dar um exemplo. Quando foram, capítulo 19 de Gênesis, quando foram salvar Ló. Por que Deus mandou 2 anjos? Um para salvar a família de Ló e o outro para destruir Sodoma e Gomorra. Porque um só não dá para fazer as 2 coisas. Porque um foi feito para salvar, o outro foi feito para destruir. Então, como eles têm personalidade definida, eles não sabem fazer um papel do outro. Aí vem o problema dos anjos que decaíram junto com Satanás. Quando eles caíram de lá, que foram enganados por Satanás, que caíram, agora ficaram olhando um para a cara do outro e dizendo assim, o que é que nós vamos fazer da vida? Eles só sabem fazer isso. Então agora o que é que eles tentam fazer? Destruir aquilo que eles foram feitos para proteger. Então, se existia um anjo que Deus fez, ó, você vai, vamos dar um exemplo aleatório, cuidar das águas. Se ele é um dos decaídos, o que é que ele vai tentar fazer? Destruir as águas, as fontes das águas. Por quê? Porque ele só sabe mexer com água. Então, se ele não sabe mais fazer, agora ele desfaz. Se ele não sabe mais construir, agora ele tenta destruir. Lúcifer, quando foi criado para trazer luz, na verdade, um dos motivos pelo qual ele foi criado era justamente para ajudar o ser humano, para trazer luz de conhecimento sobre o ser humano. Então hoje ele faz o contrário, ele tenta destruir o ser humano, porque a única coisa que ele sabe fazer é envolvido com o ser humano, ok? E qual foi o motivo da queda de Lúcifer?
Agora vamos entrar no texto propriamente dito que eu falei de Isaías 14. O texto começa dizendo assim: como caíste desde os céus. Como caíste desde os céus. O fato da Bíblia dizer que Lúcifer, vou usar Lúcifer para ficar mais fácil, que é o mais popular do que Hilel. Quando ele caiu do céu, preste bem atenção, não quer dizer que ele morava no céu. Como assim? Alguém aqui já caiu de bicicleta? Você morava na bicicleta? Não, você caiu dela. A Bíblia diz que a habitação dos anjos não é no céu, é nas regiões celestiais. Mas Deus, em algum lugar, nos céus, próximo do seu trono, sempre reuniu os anjos, como reúne até os dias de hoje. E mesmo Satanás e os que decaíram, por eles continuarem tendo a mesma personalidade, eles podem se apresentar diante de Deus. Lembra do caso de Jó? O Senhor reuniu os anjos, quem estava lá no meio? Satanás. Ele estava intrometido? Não, ele estava lá por causa da personalidade dele. Por quê, querido? Isso eu já expliquei aqui, explico de novo. Tire da sua mente essa alegoria que disseram para você que Satanás é inimigo de Deus. Ele não tem capacidade de ser inimigo de Deus, porque Deus está aqui, o Criador, ele está bem aqui embaixo, a criação. Não tem como ele ser inimigo de Deus. Ele é inimigo do ser humano, ele é inimigo da igreja, ele quer destruir o ser humano, ele quer destruir a igreja, porque Deus ele não vai alcançar. E toda ordem que Deus dá, ele tem que obedecer. Tem que obedecer. Por isso Deus diz assim, reunião para todo mundo, ele tem que ir. Querendo ou não. Ele tem que aparecer lá na reunião. Para quê? Talvez para passar vergonha, como foi o caso de Jó. Deus faz a reunião lá e olha para ele assim, você viu meu servo Jó? Lá na terra? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. Em outras palavras, que você não consegue influenciar, você não consegue destruí-lo. Ah, eu não consigo destruir ele, por quê? Porque o Senhor deu tudo para ele, deu riqueza, então tira. Fez outra reunião, disse que era todo mundo lá, ele teve que ir de novo, passar vergonha de novo. Diz assim, e aí? Você tirou todos os bens de Jó? E aí? Ah, ele tem saúde. Tá bom, tira a saúde dele também, só não pode matá-lo. Para você ver que ele tirou a saúde, mas não matou. Por quê? Porque foi uma ordem de Deus. E aí, ele teve que passar vergonha que Jó não negou ao Senhor. Então, agora ele se posiciona e diz a Bíblia, caíste do céu. Ele não morava lá, ele se apresentou porque Deus chamou. Mas ele dizia no seu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Quando fala aqui de estrela, não está falando de estrelas como nós vemos esses pontos luminosos no céu e dizemos que é estrela. Está falando de anjos. Por quê? Na condição de querubim, porque Lúcifer era um querubim, qual era a posição normalmente que os querubins ficavam? Ao pé do trono de Deus. Vamos pensar que o trono de Deus é esse púlpito aqui. Ao lado do trono, ao pé do trono, os querubins ficavam. Por quê? Porque eles foram criados para guardar a glória de Deus. Então, eles cercavam o trono. Só que o trono de Deus é alto. Então, para ele olhar para Deus, ele tinha que olhar sempre assim, ó. Sempre olhando Deus para cima. Quando ele diz assim, eu vou subir mais alto do que as estrelas do céu, os anjos, ele está falando dos outros anjos que assistem na frente do trono de Deus, que são os serafins. Que esses ficam recebendo a sua oração, o seu louvor e derramando lá como incenso diante de Deus. Apocalipse 8 fala sobre isso, derrama lá. Todos esses anjos que assistem, eles para olharem Deus, eles têm que olhar para cima. Por isso que ele disse assim, eu subirei, colocarei o meu trono do lado do Altíssimo e serei semelhante a ele. Porque sempre ele teve que olhar de baixo para cima. Ele queria subir acima dos anjos, colocar o seu trono no lado de Deus. Quando Deus percebeu isso no coração dele, Deus potencializou. Deus deixou. Porque, preste bem atenção, querido, e Deus age conosco da mesma forma. Muitas vezes você coloca um intento até mal no seu coração e Deus permite. Por quê? Para você quebrar a cara, é isso mesmo. E reconhecer sua dependência de Deus. Quantas vezes
nossos pais, ou nós que somos pais, tentamos evitar que os nossos filhos tivessem um problema. E eles teimaram até fazer o que não devia, quebrar a cara. Ou nós teimamos e fomos lá e quebramos a cara. Pergunto, quando foi que nós aprendemos? Quando nossos pais nos aconselhavam ou quando nós quebramos a cara? Quando quebramos a cara. Porque, querido, infelizmente, eu sempre digo, existem várias formas do ser humano aprender. A forma pedagógica, didática, através das suas qualidades, as formas das suas vocações. Existe a forma empírica, que é o conhecimento popular do dia a dia. Todas essas formas você pode aprender, mas a mais eficaz se chama dor. Quando o ser humano aprende pela dor, ele nunca esquece. As outras coisas ele esquece, mas quando aprende pela dor, ele não esquece. Então Deus potencializou, deixou ele se rebelar. Quando ele dizia assim, eu vou subir e colocar meu trono lá em cima, era como se Deus dissesse assim, não sobe não, que vai dar ruim para você. Se subir, você desce. Então, preste atenção, ele estava numa posição, olhando para Deus, dizendo assim, eu vou subir e colocar lá em cima. É como se Deus olhasse de cima e dissesse assim, olha, não sobe não, porque senão tu vai descer mais para baixo ainda. Mas, deixou. Deus sabia que ele queria se rebelar? Sabia. Deus sabia que ele estava convencendo outros anjos? Sabia. E por que Deus permitiu? Justamente para colocar ele no devido lugar dele. E aí vem a queda de Lúcifer. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, fala bastante sobre isso. E diz que lá ele fez um comércio, que eu vou chamar de comércio de posições. Como foi que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu para se rebelar junto com ele? Prometendo para eles posições. Negociando. Olha, se você vier comigo, eu vou te colocar na posição tal. Eu vou colocar o meu trono lá junto com o Eterno e você vai ficar nessa posição. Você nessa, você nessa, você nessa. Por isso que a Bíblia diz que ele fez um comércio. Ele negociou um comércio de posições. E aí, ele convence esses anjos a se rebelar juntamente com ele. Como ele percebeu, Satanás, que isso deu certo com os anjos, mesmo eles tendo sido expulsos do céu, ele usa a mesma estratégia para derrubar o ser humano. Que estratégia seria essa? É o que eu chamo de síndrome de Lúcifer. Ele começa a negociar com as pessoas, para as pessoas querer ser o que ela não é. Querer assumir o lugar que não é delas. Tomar uma posição fora do que Deus mandou. A síndrome de Lúcifer, querida, é exatamente isso. Se estabelece em fazer com que as pessoas cobicem, queiram tomar o lugar dos outros. Seja na família, seja na igreja, na sociedade, etc. A síndrome de Lúcifer é a mesma coisa que ele faz na terra que ele fez no céu. Começa a oferecer para as pessoas, colocar no coração das pessoas o desejo, a cobiça de tomar o lugar que não é seu. Não foi isso que ele fez? Primeira vez que ele intentou isso foi no céu. Chegou com os anjos, negociou e disse assim, olha, você vai ficar nessa posição, você nessa, você nessa, você nessa, nessa, nessa. E os caras foram na conversa dele e jogaram fora. Como ele viu que isso irritou muito a Deus, ele disse assim, vou começar a fazer isso na terra com o ser humano. Por isso ele começou a colocar no coração do ser humano o desejo do ser humano querer assumir lugar que não é dele. Tomar posição que não é dele. Aí veio a primeira semente, chama-se inveja. Na inveja, o indivíduo começa a querer o que não é dele. Começa a querer uma posição que não é dele. Só que Satanás aumenta a dose, levando o indivíduo para a cobiça. Cobiça é um pouco pior. Qual é a diferença, pastor, de inveja e cobiça? Inveja
É você olhar para esse meu óculos que já está todo torto e dizer assim, eu quero um igual do pastor. Isso é inveja. Você quer um igual. Mas pastor, eu não posso desejar também crescer, ser abençoado e tudo mais? Sim, querido, você pode sonhar, desejar o que você quiser. Mas a Bíblia diz que os nossos desejos, nossa vontade tem que ser submissos à vontade de quem? Jesus nos ensinou. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a... Você pode desejar quantos óculos você quiser, querido. Desde que você olhe e diz, Senhor, você sabe o desejo do meu coração, eu gostaria de um óculos. Mas se o Senhor tiver outra vontade para a minha vida, eu prefiro a do Senhor. Aí você se livrou da inveja. Você me entendeu? Por isso que a Bíblia diz que tudo nós precisamos apresentar a Deus em oração. Para nós nos submetermos à vontade dEle. Para não cairmos no problema da inveja. Então inveja é você olhar e querer um igual. Cobiça é você olhar para esse óculos e dizer assim, eu quero aquele óculos. Só serve se for esse. Não, eu te dou a ótica inteira. Não, não quero, só quero esse que está na mão do pastor. Isso é cobiça. Inveja é você querer algo parecido, igual. Cobiça é você desejar exatamente, especificamente, alguma coisa que não lhe pertence, mas que você quer. Lúcifer fez isso. Ele olhou, viu o trono e disse, não quero nem um trono. Eu quero só um lugarzinho do lado, para ser igual. Não foi nem cobiça, foi inveja. Já foi suficiente para Deus dizer, aqui não. Hoje, ele tenta colocar tanto a inveja como a cobiça no coração do homem. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia. Um primeiro exemplo na Bíblia de alguém que foi dominado por essa síndrome. Absalão, filho de Davi. Davi era o rei. Absalão, filho dele, começou a cobiçar o trono. E o que ele fazia? Ia para a porta da cidade, quando as pessoas vinham chegando, dizia assim, pois não, o que o senhor deseja? Ah, eu quero falar com o rei, porque naquela época o rei também era o juiz, era quem julgava as causas, os conflitos. O que é que Absalão fazia? Eu acho que o rei não vai poder atender você hoje não, está muito ocupado. Mas se eu fosse o rei no lugar dele, eu resolvia a sua causa. Ele começou a cobiçar e essa cobiça aumentou tanto no coração que ele fez uma guerra. Montou um exército e tomou o trono do pai. Isso é a síndrome de Lúcifer. Quando a pessoa começa a botar no coração dela um desejo de querer o que é de outro. A posição que é de outro. Querer o reconhecimento que é de outro. E aí, querido, vai dar confusão. Muita confusão. Existe inclusive um livro na Bíblia que trata exatamente sobre esse tema. Com certeza um livro que é um dos menores da Bíblia e você pouco leu. A Carta de Judas. Penúltimo livro da Bíblia, que está antes do Apocalipse. Esse livro trata especificamente desse assunto, da síndrome de Lúcifer. Judas lá, antes que você faça confusão, não tem nada a ver com Judas Iscariote. Esse Judas aqui era um dos irmãos de Jesus. Filho de Maria, de José, tá? É um deles. Judas já começa para falar do assunto, mostrando a posição dele. Ele diz assim no versículo 1. Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então ele já está lá dizendo assim, olha, eu não estou aqui tomando lugar de ninguém. Eu continuo aqui no meu lugar sendo servo de Jesus e irmão de Tiago. Por que ele diz que é irmão de Tiago? Porque Tiago era o pastor da igreja. Ele diz assim, eu estou escrevendo uma carta para você, mas não estou querendo tomar o lugar do meu irmão não. Meu irmão Tiago é que é o pastor da igreja. Eu sou servo de Jesus, irmão dele, estou submisso a ele. Eu vou tratar do tema aqui, de quem quer tomar o lugar dos outros, mas fique logo bem claro que eu não quero tomar o lugar de ninguém. Eu não quero tomar o lugar do meu líder, do meu pastor. Quero o irmão dele, filho de José e Maria também. E aí ele começa a chamar os cristãos, a exortar os cristãos para guardar a fé e não se deixar manipular por homens ímpios que se infiltravam na igreja de forma dissimulada e tentava plantar síndrome de Lúcifer no coração das pessoas dentro da igreja. E isso o inimigo faz até hoje, com muita gente desavisada dentro da igreja dizendo assim,
Quem devia estar cantando lá é você, não fulano. Quem devia estar pregando é você. Você conhece mais Bíblia do que ele. Como é que você vai ficar sentado aí só escutando? Não, aquela liderança lá, aquela função na igreja, você é o cara certo para fazer. Se eu fosse você, eu não aceitava, não. Isso é síndrome de Lúcifer. Colocar na mente da pessoa que ela tem que estar no lugar de outro. E qual é o correto, então? Você submeter à vontade de Deus, estar onde Deus quer que você esteja. Porque quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, tudo dá certo. Agora, quando você está no lugar do outro, vai dar errado. Vai dar muito errado. Por isso, ele começa a dizer, olha, cuidado com esses que entram, homens ímpios que entram na igreja, e ficam dissimuladamente infiltrando na sua mente que você é isso, você é aquilo outro, você tem que assumir a posição tal, você tem que fazer isso, aquilo outro. E aí no versículo 6, Judas começa a dizer assim, sabe como é que isso aconteceu? Lá no céu. No versículo 6 ele passa a mostrar que nessa síndrome Lúcifer conseguiu convencer anjos que se rebelaram, que perderam o seu estado original e por consequência foram presos no abismo, guardados em prisão, até a hora que Deus permitir sair de lá, que está lá no livro de Apocalipse. Depois, no versículo 8, ele começa a dizer, agora eu quero falar com vocês, seres humanos, para vocês tomarem cuidado, porque esse problema pode acontecer com você também. Por isso que ele fala no versículo 8, ora, estes, está falando de homens, de mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contamina a carne, como também rejeita o governo de Deus e difamam as autoridades superiores. Olha como ele está dizendo, esses são homens alucinados, parece estar vivendo uma alucinação. Então o que é que ele tenta fazer nessa hora? Ele começa a contaminar, não só a carne, não só a pessoa fisicamente, mas principalmente a mente da pessoa, para ela fazer duas coisas, rejeitar governo, rejeitar qualquer tipo de autoridade sobre a vida dela, rejeitar as autoridades, e como é que ela vai rejeitar? Difamando. Aí o cara começa a falar mal. Sabe aquele indivíduo que ele está lá no emprego, ele quer o lugar do chefe. Ele fala bem do chefe? Fala? Não. Ele sempre vai falar mal do chefe, não vai? Vai ficar dizendo, o cara não faz nada certo, o cara não tem visão, o cara não tem isso, não tem aquilo outro. Por que ele está difamando? Porque ele quer o lugar dele. Isso acontece em todos os setores. Eu vou mostrar para você aqui, mais um pouco, que isso acontece em todos os lugares. E a gente tem que ficar atento para não sermos contaminados por isso. E aí ele mostra que essas pessoas parece que são sonhadores alucinados. Querem porque querem o lugar dos outros. Inclusive, queridos, isso é muito sério como no nosso município. Todo mundo sabe governar melhor do que o prefeito da cidade. Sabe ou não sabe? Cuidado, para você não entrar na síndrome de Lúcifer e ficar batendo no peito dizendo que é melhor do que as autoridades que Deus constituiu. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, seja ruim ou boa. Ruim ou boa. Mas Deus constituiu. Mas muitas vezes nós caímos nessa cilada do inferno em vez de orarmos pelas autoridades como Deus manda. O que é que nós fazemos? Começamos a difamar, falar mal. Dizer que se nós estivéssemos lá na cadeira deles, seja do prefeito, seja do governador, do presidente, nós faríamos melhor. Cuidado. Então Judas, ele passa a chamar essas pessoas que começam a convencer os outros a entrar nessa mesma síndrome de sonhadores alucinados. E a principal característica de uma pessoa que está envolvida pela síndrome de Lúcifer ela não aceita governo sobre a vida dela. Ela sempre quer mandar mais do que os outros, não quer se submeter a nada. Isso acontece com filho, isso acontece com
com pessoas na igreja, pessoas no trabalho, não aceita nenhum tipo de autoridade sobre sua vida. E para mostrar que ele está certo e as autoridades estão erradas, o que é que ele faz? Difama as autoridades. Quando chega no versículo 11, Judas diz assim: ai deles, olha aqui a consequência, porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim, movido de ganância, se precipitaram pelo erro de Balaão e cometeram a revolta de Coré. Então ele começa a dar exemplo de 3 personagens bíblicos que foram envolvidos pela síndrome de Lúcifer. Primeiro foi Caim. Caim, ele queria a aceitação de Deus pelos méritos do que o irmão dele fez. Em outras palavras, ele queria a bênção do irmão daquilo que ele não fez para Deus. Você sabe a história de Caim e Abel. Chegaram à fase adulta, Deus disse: apresentem sacrifícios. Todo o primeiro sacrifício que uma pessoa precisava oferecer era um sacrifício de sangue. Por quê? Porque o sangue falava de pedido de perdão. Quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, a primeira coisa que nós fazemos é aceitar Jesus. Por que é que nós não aceitamos outro, mas sim Jesus? Porque foi o único que pagou com o seu sangue o perdão dos nossos pecados. Então todo sacrifício de aceitação tinha que ter derramamento de sangue. Por isso que o livro de Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. O meu e o seu pecado foi perdoado porque foi derramado o sangue inocente de Jesus. Só que Caim, movido pela síndrome de Lúcifer, diz assim: que regra que nada, eu faço do meu jeito. Foi lá, juntou as suas frutas, seus legumes, colocou diante de Deus e meteu fogo. Deus olha do céu e diz o quê? Que ele atentou para o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. Caim, agora movido por essa síndrome, diz assim: que história é essa? Eu sou o filho mais velho? Como é que Deus escolhe o meu irmão? Como é que Deus dá a bênção sobre o meu irmão? Ah, isso não vai ficar assim não. Chamou o irmão para o campo, foi lá e matou o irmão. Quando Deus chama e pergunta assim: ei, cadê seu irmão? Ele estava, a característica de quem está debaixo da cima de Lúcifer: não respeita a autoridade. Como foi que ele respondeu para Deus? Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Por acaso eu sou o responsável dele? Aí Deus olha lá do céu e diz assim para ele: olha, sabe qual é? É que o sangue dele está clamando aqui. Por causa disso serás maldito. Consequência de quem não quer sair da síndrome de Lúcifer: maldição. Carregará maldição sobre si. Foi o primeiro exemplo dado. Segundo exemplo dado: Balaão. Quem era Balaão? Um profeta de Deus, que foi chamado por Balaque, rei dos Moabitas, e disse assim: ô Balaão, você está sabendo aí desse povo que está andando aí, né? Está vindo aí, tomando tudo. O que é que a gente pode fazer? Balaão tinha na sua mente: esse povo foi escolhido por Deus, por isso é que eles vão dominar a terra. Balaque chama ele e diz assim: não tem como a gente trocar isso aí não? Você amaldiçoa eles e nós de Moabe ficamos com a terra no lugar deles. Balaão pegou e fez o quê? Dá o dinheirinho aqui. Pegou o dinheiro e foi movido pela síndrome de Lúcifer. Ele queria trocar. Ele queria tirar a maldição que estava sobre Moabe e colocar sobre Israel, e a promessa de bênção de Israel colocar sobre Moabe. Colocar um no lugar do outro. Por isso que a Bíblia diz que ele foi precipitado, foi o erro dele, foi querer trocar a bênção de lugar. Querido, não se meta em confusão dos outros quando Deus está tirando bênção. Cuidado. Uma vez eu preguei aqui uma palavra que só entre nas guerras certas. Porque quando você entra em guerra errada, por exemplo, Deus está querendo corrigir alguém, você quer se meter no meio.
para em vez de Deus corrigir, você dizer, não Deus, não faz isso, troca, cuidado, você pode entrar na síndrome de Lúcifer. Quer mandar em Deus para Deus mudar. Só abrindo um parêntese, o segundo melhor rei de Judá depois de Davi chamou-se Josias. O cara fez uma reforma espiritual em Israel tremenda. Achou a lei que estava perdida. Mandou ensinar em todo o país a lei. Em todo lugar que uma vila ele mandava alguém lá ensinar os mandamentos de Deus. O cara foi inspirado por Deus. Construiu aquedutos. A terra prosperou no tempo dele. O que podia dar errado na vida de um homem desse? Ele se meteu na guerra dos outros. O rei do Egito só avisou ele, disse assim, olha, não quero confusão com você, eu só vou passar pelo seu país que eu vou fazer guerra lá com o rei da Síria. Ele não teve o que fazer, pegou seu exército e foi para lá assistir a guerra, se meter na guerra dos outros. Diz a Bíblia que alguém soltou uma flecha a esmo, sem direção, e a flecha foi e achou a brecha da armadura dele e ele morreu. Não se meta em guerra que não é sua, meu irmão. Basta só as suas guerras. Quando você quer se meter na guerra dos outros, cuidado que você pode acabar ferido. E depois ainda vai achar que foi Deus que está de marcação com você. Balaão, ele foi se meter numa confusão que não era dele e querer tirar a bênção de Deus da nação de Israel e passar para um povo ímpio. E tirar a maldição do povo ímpio e jogar sobre Israel. Síndrome de Lúcifer. E aí Deus usou até uma jumenta para corrigir ele. Até uma jumenta para dizer assim, olha, quando eu quero levantar profeta na terra, eu levanto até jumento. E o último exemplo que ele dá é o de Coré. Coré eu já preguei aqui umas semanas atrás. Quem era Coré? Primo de Moisés, levita. Tinha funções no tabernáculo, no deserto. Mas ele desejou o lugar do seu líder. Ele desejou o lugar de Moisés. E fez uma rebelião. Chamou o povo e disse assim, vem cá, por que a gente tem que obedecer Moisés e Arão? Por que a gente tem que obedecer eles? Nós também somos levitas. Nós também temos o mesmo chamado de Deus. Por que tem que submeter a eles? Por acaso, por que a gente tem que submeter a Arão? Foi Moisés que escolheu Arão para ser sacerdote. Moisés, não foi eu não, foi Deus. Não, porque a gente não vai obedecer, não vai... Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Cada líder de uma tribo aí traz uma vara. Enterraram no deserto as varas, cobriram elas de areia. 24 horas depois eles foram lá e tiraram a vara. Tirou a primeira, da tribo de Rúben. Só estava a vara e areia. Segunda da tribo de Simeão, a vara e a areia. Quando tiraram a terceira, que era de Arão, da tribo de Levi, tinha produzido amêndoas que estavam maduras, prontas para ser comidas. E as outras nenhuma tinham. Depois que todo mundo viu, diz a Bíblia que a terra se abriu e engoliu Coré e mais 250 homens que se rebelaram junto com ele. Por quê? Como Judas nos falou, eles estavam movidos pela síndrome de Lúcifer. Coré queria o lugar do seu líder. Queria o lugar daquele que liderava a nação. Queridos, na luta espiritual que nós temos no dia a dia, essa é uma das principais armas usadas do inimigo. Uma das coisas mais graves na batalha espiritual se dá quando uma pessoa quer estar no lugar de outra. Essa é uma armadilha que o inferno até hoje faz. O que mais nós vemos na vida são as pessoas insatisfeitas com as suas vidas, sim ou não? E quando ela está insatisfeita com a vida dela, ela quer a vida de quem? Do outro. Ela quer a vida do outro, ela quer ter a vida igual ao outro, ele quer ter uma família igual a do outro, ele quer o emprego do outro, ele quer o carro do outro, ele quer a viagem dos outros, ele quer as férias do outro. Por quê? Porque ele está debaixo dessa síndrome. Isso são sinais que essa pessoa está contaminada. E eu vou lhe dar alguns exemplos práticos do dia a dia, como é que essa síndrome de Lúcifer acontece e a consequência. Primeiro exemplo.
Quando Satanás passa a dominar pai e mãe que querem se meter no casamento dos filhos. Pai e mãe agora quer ser dono do casamento dos filhos. Quer estar no lugar dos filhos. Quer mandar na casa dos filhos que se casaram. Isso é síndrome de Lúcifer. Querido, você já casou, você tem a sua casa. Resolva lá, você e a sua mulher e seu marido. Resolvam lá. Deixa os seus filhos resolver o problema deles. Porque quando você se mete e quer resolver, mandar, dar ordem na casa deles, você está debaixo da síndrome de Lúcifer. Você está querendo assumir um lugar que não é seu. Filho casa e você agora quer determinar lá até o que eles vão comer. Não, porque isso aqui, vocês, o que é isso? Estão loucos? Vão comer bacalhau? Isso é muito caro. Tem que comer pé de frango. Meu irmão, se eles estão pagando, deixa eles comer o que eles quiserem. Isso é síndrome de Lúcifer. Você está querendo assumir o lugar deles. Mas pastor, se eu não fizer isso, eles vão quebrar a cara. Mas querido, eles têm que crescer. Eles não resolveram casar? Assumiram responsabilidade. Deixa eles pagarem o preço da responsabilidade deles. Porque senão você pode entrar com essa síndrome e destruir o casamento deles. Eu até esqueci de anotar aqui. Grande parte de casamentos que se acabam, eles começam logo porque começaram errado. Mas boa parte é por influência dos pais. Que ficam se metendo na vida dos filhos. Aí a mãe do rapaz quer chegar lá e quer que a moça, a nora, seja igual ela. Isso é síndrome de Lúcifer. Quer que a nora haja como ela agiria, tomando conta do filho. Querido, seu lugar é outro, seu lugar é de mãe, seu lugar não é lá na casa tomando conta do seu filhinho. Agora ele já saiu, não é mais seu filho. Agora ele é um senhor, dono da família dele. E como isso acontece? Quantos casamentos não são destruídos porque estão debaixo dessa síndrome? Os pais querem se meter, querem o lugar dos filhos no casamento. Como eles têm que fazer, como eles têm que se comportar. E aí, Satanás aproveita e destrói esse casamento. No que tange casamento, quantos casamentos estão debaixo dessa síndrome? Por quê? Porque a esposa quer assumir o lugar do marido na casa. Quer ser o sacerdote da casa. Quer ser a voz de autoridade dentro da casa. Quando Deus constituiu o marido para ser o cabeça. Pastor, mas nós estamos no século 21. Isso é machismo, você não quer. Meu irmão, é Bíblia. Passa os céus e a terra, a palavra do Senhor prevalece. Por isso que esses modelos novos não dão certo. Modelo bíblico sempre deu certo. Modelos novos, casa descasa, casa descasa, casa descasa. Por quê? Porque está fora da Bíblia. Como também tem marido que assumiu o lugar da mulher na casa. As funções são da mulher, administrar dentro da casa. Trouxe o sustento, a mulher que vai administrar dentro da casa. É o cara que dá palpite em tudo. Quer dizer até quantas gramas a mulher tem que comer. Isso é síndrome de Lúcifer. Precisa de libertação dentro da sua casa. Precisa de libertação do seu casamento, meu irmão. É bom a gente ver um tema desse e dizer assim, que esses anjos mesmo não tem jeito. Agora, quando dói no nosso calo, da gente dizer assim, meu calo não tem jeito, que é mais difícil, né? Não precisa. Filhos que querem assumir a posição dos pais. Filho que quer dar ordem dentro de casa. Quer mandar mais do que os pais dentro da sua casa. Isso é síndrome de Lúcifer, meu irmão. O pai está lá, o pai, a mãe trabalha, põe sustento dentro da casa, cria tudo e o filho quer cantar de galo, gritar. Não deixe, porque senão Satanás vai começar a dominar a vida dele. E ele vai perder respeito por todo nível de autoridade. Vai ser dominado por essa síndrome. A autoridade Deus deu para você, pai e mãe. Enquanto o filho estiver na sua casa, pode ter a idade que for. A autoridade lá dentro da sua casa é você. Foi Deus que constituiu você. Se ele quer mandar no pedaço, então ele arranja um pedaço para ele e mande lá. É desse jeito. Quer mandar? Quer ser do seu jeito? Então, meu filho, arranja um lugar e vai mandar do jeito que você quiser. Eu não vou nem lá, porque eu não vou entrar nessa síndrome aí. Mas aqui, manda Jesus, depois papai, depois mamãe. Eu vou mostrar para você depois aqui um filho, na Bíblia, que ficou endemoniado, porque quis tomar o lugar dos pais.
Outro exemplo. Pessoas que querem a posição, reconhecimento e prestígio que pertence a outro. Então, para ganhar o reconhecimento, o prestígio que é de outro, ele começa a difamar. Falar mal das pessoas. Começa a desqualificar as pessoas. Para quê? Para que esse reconhecimento venha para ele. Para que esses aplausos venham para ele. Para que esses benefícios venham para ele. Isso é síndrome de Lúcifer. Isso muitas vezes acontece dentro de uma empresa. Tem um funcionário lá que está trabalhando, você já determinou para ele determinadas funções, responsabilidade, confiança. Aí o outro que quer o lugar dele começa a fazer o quê? Sabotar o serviço dele, falar mal dele, fazer fofoca com o nome dele, porque quer o lugar dele. Cuidado, você que é dono do empreendimento, nunca dê uma posição de chefia para quem faz isso, porque você vai deixar um endemoniado tomando conta daquilo que Deus te deu. Muito cuidado. Gente que gosta de denegrir a vida dos outros, jogando um contra os outros. Por quê? Porque quer roubar o amigo dos outros. Sabe aquela pessoa que ela fica com inveja quando dois são amigos, aí ele vai lá, faz um inferno até destruir a amizade, porque ele quer amizade para ele? Isso é síndrome de Lúcifer. Isso acontece desde adolescente até a vida adulta. Cuidado. Liderados gananciosos que querem o lugar dos seus líderes, quer o território, quer a igreja, os discípulos do seu pastor. Isso está debaixo da síndrome de Lúcifer. Tem gente que ele olha e diz assim, não, que isso? Eu vou abrir minha igreja, eu vou levar todo mundo para lá. Por quê? Porque eu sou melhor, porque eu tenho um chamado. Não, Deus me deu um chamado, Deus me deu uma visão. Deus disse que esse território é meu, essa terra é minha. Está debaixo da síndrome de Lúcifer. Quer um lugar que não é dele. Quer uma posição que não é dele. Falsos profetas que inventam profecias, que saem fazendo aí profetada para tudo que é lado. Por quê? Porque ele quer honra de profeta. Ele quer ser tratado como profeta, ele quer galardão de profeta. Mas são falsos profetas, como diz a Bíblia. Por quê? Porque está debaixo dessa síndrome. Para você ver como o negócio é sério. Isso envolve todas as áreas. O campo da política, então. No campo da política, o cara chega a mandar matar o adversário político dele. Para quê? Para tomar o poder. Isso é a síndrome de Lúcifer, atuando no meio da sociedade. Isso é tão sério, querido, que até na violência do dia a dia, essa síndrome opera. Quando uma pessoa vai lá assaltar outra, ela está querendo o quê? Os bens da outra pessoa. Isso é a síndrome de Lúcifer. Eu não tenho, então vou te assaltar para tomar o que é teu. Isso é a síndrome de Lúcifer. Atuando no meio da sociedade. Pessoas tomando patrimônio dos outros. Gente brigando para tomar a herança dos seus irmãos. É debaixo da síndrome de Lúcifer. Que na hora de dividir a herança, ele quer a parte maior para ele. Tomar uma parte de um, tomar a parte de outra, porque ele quer uma parte maior para ele. É síndrome de Lúcifer. Precisa de uma intervenção de Deus. Aí você vai dizer, pastor, todos esses exemplos, graças a Deus eu estou fora. Você nunca chegou a dizer assim, se eu fosse Deus, 5 minutos eu resolvi o problema da terra. Olha, por que é que Deus não faz assim, não faz desse jeito? Por que é que Deus não manda logo lá de cima, uma bola de fogo e destrói? Você está querendo o lugar de Deus, querido. Você está querendo ser o juiz no lugar de Deus. Por que é que Deus não mata logo todos os bandidos de uma vez? Porque Jesus os ama e quer salvar eles. É por isso. Mas você diz assim, eu queria ser Deus 5 minutos só. Que eu ia resolver o problema do mundo. Ia? Você ia deixar uma bagunça maior para ele resolver depois. Isso é movido pela síndrome de Lúcifer. Tem gente que é o lugar de Deus. Tem gente que acha que se ele fosse Deus por alguns minutos, ele resolvia toda. Ele está chamando Deus de incompetente. Deus, o Senhor está todo dia aí e não consegue resolver o problema do mundo. Mas eu, 5 minutos no seu lugar, resolvia. Cuidado, meu irmão. Você pode estar debaixo dessa síndrome. O grande detalhe
é que há indivíduos que estão debaixo dessa síndrome, mas está debaixo de um nível de encantamento tão grande que nem tem consciência que já está contaminado. Vou repetir. O grande problema é que alguns indivíduos estão debaixo dessa síndrome, contaminados por essa síndrome, mas está debaixo de um encantamento tão grande, como disse Judas lá, a alucinação tão grande, que ele nem percebe que ele está sendo dominado por essa síndrome de Lúcifer. E eu vou lhe dar um exemplo de um filho que queria ficar no lugar do pai, até que ele percebeu. O filho pródigo, Lucas capítulo 15. Qual era o problema daquele jovem? Ele queria o lugar do pai dele. Ele queria mandar na fazenda. Ele queria ser o dono da fazenda, no lugar do pai dele. Chegou uma hora que ele diz assim, então faz o seguinte, então me dá a minha parte. Porque eu não quero ser mais seu filho. Eu não quero mais trabalhar como seu filho aqui na fazenda. Eu quero ter a minha parte. Eu quero ter a minha fazenda. Pegou o recurso dele e foi embora. Querido, da hora que ele se rebelou com o pai, até a hora que ele chegou no chiqueiro, ele estava debaixo dessa síndrome, e ele estava tão alucinado, tão encantado, que ele não percebia. Você quer que eu prove para você? Lê o versículo 17, do capítulo 15 de Lucas. No versículo 17 diz assim, tornando a si. Por que o texto diz que aquele rapaz, quando estava lá no chiqueiro, querendo comer as comidas que os porcos comiam, diz assim, e ele voltou a si, tornando-se a si, ou seja, quebrou o encantamento. Só quando ele chegou lá embaixo é que quebrou o encantamento. Só que quando houve a destruição, foi que ele, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu pude agir dessa forma? Como é que eu pude me rebelar contra a autoridade do meu pai? Como é que eu pude fazer isso e agora eu estou nessa situação? Ele foi tão liberto, esse rapaz, que ele disse assim, eu vou voltar para a casa do meu pai e não quero mais nem a posição de filho, porque eu desonrei. Eu quero uma posição abaixo, de empregado. E quando ele chega lá, diz assim, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas por que ele fez isso? Por que ele se rebelou contra o pai dele? Por que ele quis o lugar do pai dele? Porque ele entrou debaixo dessa síndrome. Mas quando quebrou o encantamento, que ele caiu em si, que ele voltou a si, que ele tornou a si, aí ele diz assim, peraí, eu vou voltar e começar o caminho certo. Como um servo, como um empregado. Submisso. E aí o pai restituiu. Deus quer fazer a mesma coisa conosco, Ele quer nos restituir, quebrar essa síndrome, que afeta nos dia a dia na sociedade. E quando a gente menos percebe, querido, nós estamos dominados. Nós estamos querendo ser Deus, nós estamos querendo o lugar dos outros, nós estamos querendo a casa dos outros, o carro do outro, a vida do outro, a família do outro, o dinheiro do outro. Nós estamos querendo o prestígio, a posição dos outros. Nós estamos querendo o chamado do outro, nós estamos querendo o ministério do outro. Nós estamos querendo um lugar que não é nosso. Foi isso que Satanás fez com os anjos, ofereceu para eles um lugar que não era deles. E qual foi a consequência? Foram lançados no abismo. Qual a consequência, querido, para nós, se nós entrarmos debaixo dessa síndrome? Sempre haverá destruição. Sempre vai haver problema. Eu volto aos exemplos que eu te dei. Os pais que querem se meter no casamento dos filhos, da separação. Casamento em que esposa e marido, um quer mandar no lugar do outro, um quer fazer a posição do outro. Nesse lugar não tem bênção, não tem paz, só tem confusão. Só tem atrito, só tem guerra. Filho que quer assumir o lugar do pai, vai para pobreza, ruína e miséria, como foi o filho pródigo. Pessoas que querem posição, reconhecimento dos outros, que difamam os outros, caluniam os outros, vai plantando, um dia vai colher. Vai colher da mesma forma. Pessoas que provocam intriga entre um e outro. O livro de Provérbios diz que esses que provocam intriga entre um e outro, Deus abomina. É a abominação diante de Deus. Pessoas que querem tomar o lugar dos seus líderes. Isso é usurpação.
Sempre vai dar problema, sempre vai dar destruição. Quem dá ouvido para falso profeta, qual é a consequência? Vai viver debaixo de engano. A vida toda debaixo de engano. Um bandido, quando tenta tomar o bem do outro, vai ser preso. E pior, quando comete o crime para roubar, um latrocínio, que para tomar algo de alguém mata, vai puxar cadeia. Sempre vai ter uma consequência, meu irmão. Isso não é para nós. Quando nós queremos o lugar de Deus, nós estamos nos rebelando contra Ele. Isso é rebelião. Querer ser Deus, querer resolver as coisas no lugar de Deus, isso é rebelião. E Deus sempre pune o rebelde. A Bíblia diz que Deus faz com que o rebelde viva numa vida como se fosse no deserto. O Salmo 68:5 diz que Deus faz até o solitário viver em família, mas o rebelde Ele coloca no deserto, em terra seca. Então, querido, nós precisamos hoje não termos a vergonha de nos posicionar como o filho pródigo, caindo em si, tornando em si, diz assim, meu Deus, eu já fiz isso, eu estou fazendo isso, eu tenho que sair disso. O Senhor não me chamou para isso. Então, pastor, como é que eu me livro disso? Como é que eu tomo a posição certa? Se submeta à vontade de Deus. O antídoto para você se livrar da síndrome de Lúcifer é se submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aí agora você vai ressignificar um dos textos que eu mais amo na Bíblia, Romanos 12:2. Não se conforme com esse mundo que está debaixo dessa síndrome, mas transforme, não é querendo o lugar dos outros. Como é que você transforma? Renovando o quê? A sua mente. Porque na hora que você renovar a sua mente, você vai descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. É assim que nós nos posicionamos para não ser contaminado com essa síndrome. Nos renovando a nossa mente e submetendo a vontade de Deus em nossas vidas. Então o primeiro passo que nós precisamos hoje decidir: não queira o lugar que não é seu. Amém? Você está me olhando com essa cara aí de assustado por quê? Essa cara de desconfiado, olhando para mim, disfarçando. Então disfarça melhor. Fala para o irmão que está do lado: não queira o lugar que não é seu. Joga a bucha para ele, ó. Não queira o lugar que não é seu. Porque na hora que você começa a desejar o lugar que não é seu, você está abrindo uma brecha para Lúcifer vir e contaminar você com essa síndrome. Mas na hora que você ora, como Jesus nos ensinou: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, eu estou me protegendo contra essa síndrome. Porque eu não estou querendo a minha vontade, eu não estou querendo o lugar dos outros, eu não estou querendo o que os outros têm, eu estou querendo o que Deus tem para mim. Eu estou querendo a vontade de Deus para mim. Eu estou querendo que aquilo que está estabelecido no reino dos céus para mim, querido, já existe. Você não precisa desejar, cobiçar nada que é dos outros, porque no reino dos céus Deus já estabeleceu algo precioso que pertence só a você. E por que que muitas vezes nós não recebemos? Por que que tem tanta promessa de Deus na nossa vida que nós não recebemos? Porque nós estamos debaixo dessa síndrome, querendo o que não é nosso, deixando o inimigo plantar no nosso coração que nós precisamos daquilo que os outros têm, que nós precisamos ter uma casa como o outro tem, que nós precisamos ter o prestígio que o outro tem, que nós precisamos da posição que o outro tem. Não, querido, Deus já reservou para você, antes de você nascer, quando você era um ser informe, Deus já escreveu cada dia da sua vida na palma da mão dele, para ele não esquecer, e ele já tem algo reservado para você, que é bom, perfeito e agradável. Você não precisa desejar o que é dos outros, você não precisa cobiçar o que é dos outros, porque senão você vai entrar nessa alucinação, você vai entrar debaixo desse encantamento, e você vai começar a perder o que Deus tem para você, abrir mão do que Deus liberou para você, e começar a querer o que é dos outros, invejar o que é dos outros, querer tomar aquilo que é dos outros.
e sempre vai haver consequência de destruição. Sempre vai ter uma consequência, tanto espiritual como material. Desde que você nasceu, Deus já estabeleceu um propósito para honrar a sua vida. Você nasceu para ser um homem de honra, uma mulher de honra, honrado por Deus. E quando é que você vai ser honrado por Deus? Quando você estiver no lugar que Ele quer. Na hora que você estiver no lugar que Deus quer, Ele te honra. Seja na cidade, seja no campo, seja no deserto, seja numa autoempresa, seja na liderança de uma igreja, seja faxineiro de uma empresa, seja onde for, se você estiver no lugar que Deus quer para você, ali você vai ser honrado. Vai ser honrado. Esses dias eu ouvi um testemunho bem interessante. Uma moça estava trabalhando numa empresa, primeiro dia de serviço dela, está lá varrendo. Chegou o dono da empresa, deparou com ela e disse assim: oi, bom dia. Ela: bom dia. Você é nova aqui? Ela disse: é meu primeiro dia de serviço, graças a Deus. Ela disse assim: graças a Deus? Por quê? Ela disse assim: porque eu sou crente em Jesus Cristo, eu pedi esse emprego e Jesus me deu. Não sabia nem que era o dono. Aí o dono: amém, que bom. Entrou na sala e olhou para o gerente e disse assim: você que contratou aquela moça, está lá fora? Ele disse assim: fui eu. Cuidado, viu? Ela é crente. Aí o cara olhou assim: mas por quê? Tem algum problema? O senhor não gosta? Ele disse: não, porque esse povo começa com faxineiro, amanhã ele está no teu lugar. Cuidado, porque esse tipo de gente, eles entram assim, quando menos percebe, eles estão no nosso lugar. O Deus dele coloca no nosso lugar. Aquela moça não precisa cobiçar o lugar, Deus coloca. Até o ímpio sabe disso. E quando Deus quer honrar, Ele coloca. Então, querido, o seu lugar já está reservado no coração de Deus. Deus já reservou o melhor lugar. E talvez até hoje você está em crise, dizendo: mas por que é que as coisas não acontecem na minha vida? Eu luto tanto, eu trabalho tanto, eu faço tanto, tal, fulano de tal começou ontem, está melhor do que eu, ele tal já está mais rico do que eu, o dinheiro dele parece que dá cria, o meu não dá. É porque você está cobiçando, desejando o que não é seu. Mas no dia que você desejar a vontade de Deus e começar todo dia a dizer assim: vem no teu reino e faça a tua vontade na minha vida, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Deus vai te colocar em lugar de honra. Você não vai ser dominado por essa síndrome, pelo contrário, você vai ser um libertador, porque aonde você estiver, pessoas vão olhar e ver Cristo na sua vida, vão ver que há um diferencial. Então se proteja, querido, dessa síndrome, se submetendo à vontade de Deus. Nós vamos orar, e eu não quero fazer apenas uma oração religiosa por um final de uma pregação, mas eu quero convidar você a fazer uma autoavaliação mesmo hoje. Talvez hoje para mim e para você, essa palavra vai ser como do filho pródigo, tornando em si, caindo em si. Você vai poder dizer hoje: pastor, eu nunca percebi isso, mas eu estava entrando nessa roubada, nessa furada. Sim, e é o dia de nós nos posicionarmos e dizer: Senhor, me perdoe, eu quero a tua vontade na minha vida, eu quero a tua vontade, Senhor, na minha casa, eu quero a tua vontade na minha família, eu quero a tua vontade nos meus negócios, eu quero a tua vontade. Porque na hora que você se submeter à vontade de Deus, esse encanto maligno vai ser quebrado. Essa armadilha do inferno contra a sua vida vai ser destruída em nome de Jesus. E você vai começar a conquistar o que você não conquistou. Vai começar a andar por caminhos que não andou. Vai começar a receber aquilo que o Senhor já reservou antes de você nascer para você. Que reservou para a sua vida. Que reservou para ministrar sobre você, sua casa, sobre o melhor de Deus, pois a palavra do Senhor diz para você, para mim: se você quiser e obedecer ao Senhor, você vai comer o melhor dessa terra, porque foi a boca do Senhor que disse. Então eu tenho que querer o que Deus quer, eu tenho que obedecer o que Deus manda, e não desejar o que não é meu, não desejar o que é do próximo, não cobiçar, entrar nesse comércio do inferno, de deixar soprar na sua mente:
mas aquele lugar é seu. Aquela posição tinha que ser sua. Você que tinha que estar naquele cargo, você que tinha que estar naquela função, você que tinha que estar naquela liderança, você que tinha que estar naquele ministério na igreja. Mas que hoje você, caindo em si, diga: Senhor, me perdoe, eu quero estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja, no lugar que o Senhor falou, no lugar que o Senhor escolheu, no lugar que o Senhor determinou. É lá que eu quero estar. Fique em pé, querido, eu quero orar com você. Mas faça essa oração hoje de verdade. Não faça, querido, por uma vã repetição, mas faça com entendimento. Senhor, me perdoe por querer estar no lugar que eu nunca deveria querer estar. Me perdoe, Senhor, por querer entrar num lugar que não me pertence, de desejar aquilo que o Senhor não determinou para a minha vida. Mas hoje eu quero me submeter à tua vontade. Eu quero hoje, Senhor, estar debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo. Eu quero estar debaixo da tua palavra, que é a verdade. Eu quero estar, Senhor, debaixo daquilo que o Senhor proclamou antes da minha existência. Começa a dizer isso ao Senhor. E cadeias vão ser quebradas nessa hora. Muralhas sairão do teu caminho, meu irmão, em nome de Jesus. Situações que você achava inalcançável, impercebíveis, você vai começar a ver Deus trazendo diante de você. O que Deus tem para você, querido, é melhor do que você pode escolher, melhor do que você pode desejar, do melhor que o seu coração, a sua mente possa planejar. É o que o Senhor já reservou para você. Então hoje é dia de, como igreja do Senhor, voltarmos ao centro da vontade de Deus. Semana passada nós vimos aqui que Eva se perdeu porque ela mudou a geografia de Deus. Ela tirou o que Deus colocou como centro e colocou a vontade dela como centro. E isso deu tudo errado na vida dela. Mas quando nós voltamos como filho pródigo para o lugar que é nosso, quando ele voltou para o lugar de filho, quando ele voltou para o lugar da obediência, quando ele voltou para o lugar da submissão, a vida mudou. A vida mudou completamente. Mas preste bem atenção, Satanás ele não quer perder território. Quando o filho pródigo volta, que ele assume de volta o lugar dele, Satanás tentou passar síndrome para o outro irmão. Meu pai, eu estou o tempo todo aqui com você. E esse seu filho que saiu, tudo com meretrizes, não merece. Agora o filho que estava em casa queria assumir o lugar do pai. Queria assumir o lugar de ter a palavra de rejeição, de não receber o outro irmão. Mas quando houve ali uma reconciliação, houve ali uma libertação, sabe o que começou a ter naquela casa? Festa, alegria, celebração, porque aquele lá agora estava liberto. Para que haja, querido, alegria na sua vida, para que haja alegria dentro da tua casa, é preciso você estar no lugar certo. É preciso você estar no lugar que Deus escolheu, que Deus determinou. Senhor, em nome de Jesus, pela autoridade, Senhor, que há no teu nome, acima de todo nome, hoje nós queremos, Senhor, quebrar todo nível de encantamento. Nós determinamos a falência de todo nível de encantamento, todo nível de alucinação que o inimigo tenha colocado em nossas mentes para desejarmos, Senhor, aquilo que não é nosso, que não nos pertence, de cobiçarmos, Senhor, riqueza, de cobiçarmos status, posições que não são nossas, que o Senhor não chamou para as nossas vidas, de queremos conquistas, Senhor, que são de outros, de queremos territórios que são de outros, de queremos posições e cargos que são de outros. Pai, que seja quebrado hoje essa alucinação do inferno em nome de Jesus.
Que hoje a nossa mente seja ungida, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. A entendemos que tem um lugar no Teu coração específico para nós, que há um lugar em Deus para as nossas vidas, que há um lugar, Senhor, perfeito e agradável para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Que hoje, Senhor, Tu possa nos restabelecer, Senhor, ao lugar do propósito, ao lugar da origem, ao lugar que o Senhor determinou para as nossas vidas. Que o Senhor restabeleça as nossas vidas e que possamos, Senhor, viver nesta dimensão da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que hoje o Senhor entre nas nossas casas, nos nossos lares, quebrando totalmente esse vínculo, Deus, que tem trazido confusão entre pais e filhos e pais. Que haja, Senhor, uma reconciliação neste momento, Pai, do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Que haja reconciliação entre os cônjuges da sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que os nossos lares pertencem ao Senhor, que os nossos lares estão debaixo do sangue do Cordeiro, e que nenhuma síndrome do inferno para tentar brigas de posições, de autoridade, não prevalecerá em nome de Jesus. Cantaraba, cantalás. Determinamos, Senhor, sobre os nossos locais de trabalho, Deus, que haja libertação, que esta luz de Cristo que está em nós alcance outros, Senhor, que outros corações sejam convertidos também, que todo espírito maledicente, de inveja, de cobiça, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós determinamos que as bocas malditas que têm se levantado, forjando armas para tentar tomar lugares, que sejam, Senhor, levadas em Teu juízo, como diz a Tua palavra, meu Deus. E nós proclamamos, Senhor, que se determine o tempo da vontade perfeita e agradável do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia.
Que venha a tua vontade sobre cada família neste lugar. Que venha a tua vontade sobre cada cabeça neste lugar. Que venha a tua vontade sobre esta igreja. Que venha a tua vontade sobre esta cidade. Que venha a tua vontade sobre este povo. Que venha o teu reino, que é um reino de paz, que é um reino de graça, que é um reino de sabedoria, Senhor. Se estabeleça sobre as nossas vidas, para que possamos ter dias de paz, para que possamos ter dias agradáveis, para que possamos ter dias úteis, para que possamos ter dias de conquista, Senhor. Venha o teu reino e a tua vontade, que hoje, Senhor, quebre, Senhor, qualquer alucinação, que quebre, Senhor amado, todo projeto do inferno, Pai. Deus, todo encantamento em nome de Jesus, e que se estabeleça a tua vontade sobre as nossas vidas neste lugar. Se você assim recebe, se expresse diante do Senhor. É o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Aleluia! Vem no teu reino, Senhor. O teu reino e a tua vontade soberana sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, e uma das principais coisas que o Senhor quer para as nossas vidas é que nós nos tornemos filhos de Deus. Que você conheça Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e você passe a condição de filho de Deus. Você não precisa desejar outra coisa senão querer ser filho do Deus vivo. Porque até conhecermos Jesus, nós somos criaturas formadas por Ele, que vamos, como eu falei lá no começo da palavra, montando aos poucos a nossa personalidade. Mas depois que você o recebe, a todos quanto o receberam, foi-lhe dado o direito, é direito adquirido seu, de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Guarde isso no seu coração. Você é filho, querido. Você não precisa desejar nada de ninguém deste mundo, porque você já é filho do Senhor, que tem todas as coisas em suas mãos. Entregue o teu caminho, entregue os seus sonhos, entregue os seus propósitos na mão do Senhor. Confie nele. Continue sonhando. Continue desejando. Desejos, Deus coloca desejos nos nossos corações, mas os desejos que sejam alinhados com o desejo de Deus, alinhado com a vontade de Deus. Não queira nada que Deus já deu para outro. Não queira nada. Não, você pode até ter um sonho parecido com o de alguém, isso não tem problema nenhum. Mas sempre peça a Deus, olha, meu sonho parece com o de fulano, mas o Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser. Deus vai te surpreender, que Ele vai fazer melhor. Muito melhor do que você pensa. Muito melhor do que você imagina. Mas não se deixe, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a partir de hoje, não se deixe entrar debaixo desse nível de encantamento, de querer, desejar, cobiçar aquilo que Deus ainda não te deu, aquilo que Deus entregou para outro, aquilo que Deus posicionou para outro. Queira só o que é seu, e as demais coisas o Senhor acrescentará na tua vida de uma forma tremenda e sobrenatural, em nome de Jesus. Nós vamos nessa hora nos apresentar ao altar do Senhor, devolvendo os nossos dízimos, trazendo as nossas ofertas, nossas primícias, porque isso sim faz parte da vontade de Deus para nós, faz parte do tratar de Deus no nosso caráter, faz parte de Deus na formação da nossa personalidade. Por isso que é um dos motivos pelo qual Deus instituiu as ofertas, é justamente para moldar, nosso caráter, a nossa personalidade, e que você possa fazer isso com muita satisfação, alegria, sabendo que aquilo que o Senhor tem liberado e prometido para você é uma verdade, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, louvamos por esta palavra fiel e verdadeira,
e possa trazer, Senhor, uma revolução nas nossas vidas e nos nossos corações, em nome de Jesus. E como forma de gratidão, queremos nos apresentar no Teu altar, para devolver os nossos dízimos, Senhor, para trazermos as nossas ofertas de louvor, de gratidão ao Teu nome, honrar o Teu nome, honrar o sacerdócio, honrar o santuário, como diz a Tua palavra, e que o Senhor possa liberar dos céus aquilo que até hoje foi preso, meu Deus, porque estávamos com desejos errados em nossos corações. Mas aqueles que se submeteram hoje à Tua vontade, Senhor, que seja um sinal da Tua liberação nesses próximos dias nas suas vidas. Assim nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode vir, querido, ao altar. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, no dia 26/3, isso é um sábado? Sábado haverá rede de casais aqui na igreja. Amém, queridos? Um novo começo. Então todos os casais estejam aqui, convide seu cônjuge, esteja nesse tempo muito especial. Aquilo que eu falei da vez passada, né? Eu espero que de lá para cá já tenha tido uma libertação. Quando chega no dia da rede de casais, parece que tem uns que endemonizam dentro de casa. Eu não vou. Se não quiser vir, venha só você, mas venha receber a bênção pela sua casa. Mas o importante é que esteja o casal aqui para ser ministrado. O tema da rede é um novo começo, que estabeleça um novo tempo de Deus sobre a tua casa, que você venha em um novo tempo de Deus se estabeleça sobre a tua casa, um tempo melhor ainda do que você já tem vivido. Vai ser muito especial. Então esteja aqui próximo sábado, dia 26/3, para esse tempo muito especial, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos estar agradecendo ao Senhor por esse tempo, por este culto, por este mover de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, né? Crendo que o Senhor há de fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir, pensar, pelo que Deus estabelece em nossas vidas e nossos corações. Eu quero deixar um pedido de oração aqui para a igreja. Nós temos algumas igrejas na Itália e na cidade de Turim. O nosso pastor lá chama-se pastor Davi. Ele é brasileiro, só que ele tem dupla cidadania, como italiano também. E ele pastoreia a nossa igreja em Turim. E por ter dupla nacionalidade, ele tem lá a profissão de capelão. E ele foi convocado pelo governo lá da Itália para atuar num campo de refugiados da guerra da Ucrânia. Então ele está indo lá para a fronteira, próximo aos conflitos da Ucrânia. Primeiro ele vai ficar na Alemanha e, dependendo da situação, ele vai ser deslocado a um outro local mais próximo da fronteira, para estar fazendo esse serviço de capelão, acolhendo as famílias que estão vindo do conflito, estão fugindo da guerra, acolhendo elas, ministrando uma palavra de paz, uma palavra de bênção, acolhendo espiritualmente a vida delas. Então, pastor Davi, chama-se pastor Davi, é pastor da nossa igreja em Turino, e vai estar, eu acho que essa semana agora, acho que amanhã ele já está se deslocando para a fronteira da Alemanha, onde vai ter um treinamento básico lá, e depois deve ir para um dos campos de refugiados dessa guerra que está havendo. Que você ore para que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja,
para que o Senhor seja com ele, e acima de tudo, para que Deus dê uma palavra na boca dele de salvação, de conforto, de bênção no coração daquelas pessoas que estão nesse momento tão aflito, nesse momento de guerra. Que ele seja realmente um instrumento de Deus. Ore tanto pela proteção física dele, mas acima de tudo, para que não falte uma palavra inspirada do céu na boca dele, para abençoar aquelas vidas, tá? Se você não sabe, a nossa igreja faz parte de um grupo maiores de igrejas e líderes nesse país, chamado Global King, e o Global King nessa semana já recebeu algumas famílias de refugiados, inclusive a nossa igreja, Projeto Vida do modo geral. Nós estaremos bancando, sustentando uma dessas famílias que vai estar aqui no Brasil até que termine o conflito, e eles vão decidir se vão voltar para lá, se não, se vão recomeçar a vida aqui. E a nossa igreja, Projeto Vida, vai estar ajudando pelo menos uma dessas famílias que já veio, e possivelmente mais algumas. Então, ore também por isso. Se você quiser ofertar sobre esse propósito, você oferta, vai direto lá para esse pessoal, para essa família, e vai ser um tempo muito tremendo de Deus. Essa é a hora de nós sermos igreja. Ser igreja é isso: amparar os nossos irmãos, amparar quem estão em dificuldade. E essas famílias que nós estamos amparando de lá, o Global King já recebeu essa semana, salvo engano, 26 famílias, a maioria são até crianças, e estamos recebendo, independente de credo religioso, independente de qualquer outra coisa, mas para abençoá-los também. E também estamos nessa outra frente com o nosso pastor Davi, um homem de Deus. Se estiver aqui pelo Brasil, eu vou trazer ele aqui. Um homem gosta de um barulho, que é uma benção. A igreja dele em Turim é a nossa igreja do Projeto Vida mais diferente que tem, porque ele tem dentro da igreja dele uma comunidade congolês muito grande, e o culto lá é estilo africano. O pessoal não fica uma cadeira, tira tudo, o pessoal dança, bate tamborim, aquele negócio abençoado. E deu certinho com ele, que ele é agitadão. Então, mas ore pela vida dele, para ele ser bênção naquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque nós conhecemos a Ti como único e verdadeiro Deus, a vida eterna. Obrigado pela salvação que nos alcançou. Obrigado pela redenção na cruz do Calvário, pelo direito de sermos feitos filhos de Deus. Obrigado porque nós não andamos debaixo, Deus, de encantamentos, mas debaixo da Tua palavra, que é libertadora para as nossas vidas, os nossos corações. Muito obrigado. Te agradecemos também, Senhor, pela nossa cidade que completou aniversário. Declaramos toda sorte de bênção sobre a nossa cidade. Deus, que as Tuas promessas, que nós velamos por elas, se cumpram, Senhor, nesse tempo oportuno nesta cidade. Essa terra que é uma terra de avivamento, é uma terra, Senhor, de salvação, é uma terra, Senhor, de reconciliação. Assim nós abençoamos em nome de Jesus, abençoamos as autoridades constituídas sobre o nosso município também. Que o Senhor dê luz, que o Senhor dê sabedoria, entendimento para governar, pois a Tua palavra diz que quando eles governam, guiado pelo Senhor, a paz, e nós assim queremos, meu Deus, em nome de Jesus. Oramos pela vida do pastor Davi, quando está indo, Senhor, para esta missão tão nobre, meu Pai, de ser capelão, de ser boca profética, de ser, Deus, uma boca de auxílio, de amparo, meu Deus, para curar as feridas mais interiores, Senhor, trazida por este conflito. Usa poderosamente o Teu filho, Senhor, guarda-o debaixo do sangue do Cordeiro, que ele esteja protegido e guardado, Senhor, por Ti, que mal nenhum o alcance, nem ele, nem a sua família. Deus vai ficar ali na Itália, mas que estejam guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana do Teu sobrenatural, meu Pai, sobre a vida do Teu povo e da Tua igreja, e que todos os níveis de encantamento sejam desfeitos e estabelecido a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. E se você recebe esta bênção, palavra, diga numa só voz: Amém. Amém. Deus te abençoe e tenha todos uma boa semana em nome de Jesus.